Ana Castilho, qual é a sua visão enquanto professor universitário? Também partilha dessa opinião de que é preciso coragem e ousadia para mudar o que temos atualmente e queria também pedir-lhe uma opinião sobre o discurso de estreia parlamentar do novo Ministro da Educação, Nuno Crato. Muito bem, muito rapidamente deixe-me voltar a esta peça de abertura sobre das escolas, do encerramento das escolas. Eu não tenho propriamente esta visão otimista que aqui nos foi transmitida, quer pelos responsáveis dos sindicatos, quer pelo dirigente autárquico. Se virmos o programa de governo tem claramente a consolidação dos mega-agrupamentos. E essa é que é a questão. Portanto, esta é uma medida, nesta altura, que, do meu ponto de vista, vem resolver um problema, que é o do atraso das obras para onde estas crianças que estão nestas escolas deveriam ser transferidas e que, nesta altura, isso não é possível fazer. Porque depois disso resolvido, elas vão ser transferidas, porque é claro aquilo que está no programa de governo, é a prossecução de alguma coisa que é, de facto, desastrosa do ponto de vista da desertificação do país. Mas isso não vai mudar, em minha opinião. Isso mantém-se, na sua opinião? Perguntou-me... Também a opinião sobre o discurso de estreia parlamentar. Sobre o discurso de estreia parlamentar. Bom, o discurso confrontou-nos com várias coisas, não vamos ter tempo para as apreciar a todas. Deixe-me dizer-lhe que, no que toca, por exemplo, a uma questão dominante, qual seja a da avaliação do desempenho dos professores, ouvi várias coisas que me deixaram aterrorizado, é a expressão. Uma delas foi a justificação do Dr. Pedro Passos Coelho para a não suspensão imediata da avaliação do desempenho. Digo e meço as palavras. Revela uma desonestidade política que me surpreende. Porque estamos a falar... Bom, e isto deve ser visto em conjunto com a declaração do atual Ministro, que diz que este não é um problema fundamental do sistema. É um problema fundamental do sistema. E ao dizer que não é, revela uma ignorância total do sistema. O que também não me surpreende. Porque o professor Nuno Crato, ele próprio, quando falou publicamente sobre educação, ele confessou que tinha poucas ideias sobre educação. Tem algumas ideias, faz alguns diagnósticos certos, mas são de facto limitados e insuficientes para assumir uma pasta da educação. Não há muito otimismo na sua visão? Não tenho otimismo por omissão e por aquilo que já vi, porque o programa de governo é um programa que, dizendo, e foi todo o discurso eleitoral foi no sentido de devolver responsabilidade aos professores e autoridade aos professores. O programa do governo retira a autoridade aos professores. Foi no sentido da autonomia das escolas. O programa do governo retira a autonomia às escolas. Eu já sei que fala da intensificação dos contratos de autonomia, mas os contratos de autonomia são uma iniciativa espúria, casuística. Não é disso que nós falávamos e não era isso, não era essa a intenção do Dr. Pedro Passos Coelho no fim do mês de abril. Havia dois programas do PSD. Um programa que veio a ser tornado público e um programa que foi subitamente modificado poucos dias antes de ser tornado público. E, de facto, há uma antítese entre esses dois programas. Posso concluir, então, que se sente defraudado? Bom, eu sinto-me defraudado enquanto cidadão, mas eu referi-lhe há pouco, chamei de desonestidade política àquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho afirmou relativamente à razão pela qual não suspendia imediatamente a avaliação do desempenho dos professores. Eu concordo com o professor Nuno Crato quando ele diz que este não é um problema fundamental se quisermos com isso dizer que há coisas muito mais importantes do que avaliar, ou melhor, classificar o desempenho, que é aquilo que se tem feito. Agora, um mau modelo, discutido há uma quantidade de anos, que adulterou completamente o caráter de trabalho numa escola, que deve ser um local onde as pessoas, os professores, cooperem uns com os outros, que introduziu as maiores injustiças que se conhecem na democracia portuguesa. Dizer que isto não é um problema fundamental é não conhecer o funcionamento de uma escola. É, de facto, um problema fundamental porque é aquele que mais adulterou e que pior ambiente criou nas escolas e que condiciona tudo aquilo que o atual Ministro da Educação anuncia. Mas deixe-me só concluir. Dr. Pedro Passos Coelho disse agora
que não suspende porque não tem tempo. Porque quando em março propôs suspender, tinha 3 meses e agora tinha 6 meses e agora só teria 3 meses. Não se percebe bem qual é a meta. Pressupõe-se que é o início do próximo ano letivo. Ora, isto não é honesto, porque quem redigiu a proposta de lei que o PSD apresentou no Parlamento fui eu. E quando a redigi, esclareci perfeitamente o Dr. Pedro Passos Coelho de qual era a importância de suspender e qual era a necessidade de se criar um novo modelo de avaliação do desempenho e do tempo que isso iria demorar. Então, porquê é que acha que isso não aconteceu? Bom, essa pergunta tem que ser feita ao Dr. Pedro Passos Coelho. Aquilo que eu digo como cidadão é que me sinto enganado porque tudo aquilo que ele disse antes e garantiu que ia suspender, logo que foi governo, desdisse. E desdisse de uma maneira que não é séria. Porque, de facto, quando em março foi apresentado o diploma de suspensão, o tempo para o fim do ano letivo... Já sabia qual era. Com certeza. E, por outro lado, as coisas não se passam assim. Este ciclo avaliativo vai terminar em dezembro. Agora, repare, se uma entidade médica, se o Infarmed descobrir que um determinado medicamento é altamente nocivo para a saúde de uma pessoa, não suspende imediatamente a venda desse medicamento porque não há no mercado um outro disponível. Lembra isto à inteligência de alguém? Dr. Pedro Passos Coelho assume que os professores são estúpidos? Que se pode, com este despudor, dizer uma coisa no dia antes do escrutínio eleitoral e dizer o seu oposto depois, quando se é governo? Aliás, fez isso com a questão dos impostos. Também disse que não subiria impostos e subiu imediatamente. Admitiu a eventualidade de os subir, mas esclareceu que nunca subiria o imposto sobre os rendimentos. Se fosse obrigado a fazer, falo-ia sobre o consumo. Disse, por exemplo, que era um disparate mexer no subsídio de Natal. E depois mexeu. Bom, já nos tinha dito também, noutra altura, que não lhe tinha sido dito nada relativamente ao PEC 4. Depois veio a admitir que tinha, afinal, havido um encontro com o engenheiro Sócrates. São só 3 coisas, mas são o suficiente para percebermos a credibilidade e o valor da palavra de um político. Isso, de facto, deixa-me estarrecido relativamente ao que aí vem. Deixa-me também preocupado esta fixação do professor Nuno Crato na medição, na econometria. O sistema de ensino não se resolve com mais exames e com mais classificação. Os exames são importantes como instrumento. Não são, digamos, a panaceia que vai resolver tudo. E, de facto, aquilo que nós vemos no programa é o reforço do poder dos diretores, que chegam a diretores das escolas por um método que, de facto, não é aceitável e que foi um compromisso anteriormente assumido no outro programa que o PSD teve, até poucos dias antes do anúncio do programa, caiu. Há uma municipalização da educação que é evidente. Há algumas medidas da Troika que têm sido, digamos, o vade-mecum deste governo, que, curiosamente, no programa do governo, não só são ignoradas, como são afrontadas. A Troika recomenda a diminuição do financiamento do ensino privado e o programa do governo, todo ele aponta para o reforço do financiamento do ensino privado, como se não houvesse Constituição. É preciso lembrar que há uma Constituição e a Constituição fala de uma rede de escolas públicas e fala de um sistema nacional de ensino e de um sistema nacional de saúde. Por exemplo, a Troika fala do reforço da Inspeção-Geral de Educação. Completamente omisso. Em vez disso, temos um ministro a admitir que é possível entregar a feitura dos exames até a uma empresa privada. Tudo isto são coisas que me deixam aterrorizado. Os exames são importantes? Não vejo. E isto é uma questão técnica. O exame obriga ao conhecimento do processo de ensino, da maneira como os programas foram ministrados e de todo o percurso. Não percebo como é que alguém que não está dentro do sistema pode fazer exames. É confundir
Eu costumo usar, é confundir velocidade com tocinho. Uma coisa é a credibilidade de um departamento do Ministério da Educação, no caso do GAV, que tem excelentes técnicos. O mal do GAV foi ter-se, numa determinada altura, enfeudado a ditames políticos. O que é preciso fazer é separar, de facto, a política, sobretudo a porca política, da competência técnica e dar aos quadros do Ministério da Educação, de facto, autonomia para fazerem aquilo que tecnicamente é bem feito. Agora, isso deve ser feito dentro do Ministério da Educação, não é com outsourcing. Estamos fartos de pagar 2 vezes os mesmos serviços. Professora Maria do Carmo Vieira,